Bem-vindos ao Estúdio da Graça, aos prezados irmãos e irmãs que estão nos seus lares nesse momento, em outras partes do mundo, na igreja. E também quero me dirigir aos irmãos que estão passando por lutas, dificuldades. Tem até alguns que andam à procura de uma igreja boa, onde possam ouvir a palavra de Deus, porque hoje é tanta baderna. Hoje muitos crentes sinceros até ficaram um tanto, eu não diria confusos, mas ficaram tão chateados de um certo modo, porque procuram uma igreja onde cultuem a Deus, uma igreja séria, onde os líderes são sérios, onde os crentes têm uma boa comunhão, onde se fala do amor de Deus, da presença do Espírito Santo. Isso é entendido. A gente vê a época em que vivemos. Portanto, neste momento, nesses próximos minutos, eu gostaria de abordar um pouco naquela passagem que é muito conhecida e, aliás, muito citada nas igrejas, que se encontra em 1 aos Timóteos, no capítulo 4, e tem um ou dois versículos chaves nos quais gostaria de me estressar um pouco, ou gastar um pouco de tempo neles. Isso fala da apostasia dos últimos dias nos quais estamos vivendo. Os últimos dias, na realidade, começaram desde o tempo de Jesus e eles se desenrolam no decorrer das décadas, das centenas de anos e através do milênio também. Mas eu quero dizer que os últimos dias, na presente era da graça, esse tempo em que estamos vivendo. E aqui o apóstolo já via como, através de um túnel, o que haveria de acontecer nos últimos dias, uma vez que ele mesmo já via algumas coisas que penetravam nas igrejas naqueles dias. E diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O pior de tudo é que tem pessoas que a gente ouve, que a gente dá atenção, porque essas pessoas têm um nome, e a gente deixa de lado a palavra de Deus, dando mais ênfase aos que os homens hoje dizem do que a Bíblia. A Bíblia tem sido disseminada por aqueles que se dizem teólogos, e o perigo desses teólogos hoje, com exceção de uns poucos que são sérios, é confundir a mente das pessoas, porque eles mesmos já estão confusos. Esses teólogos frequentaram seminários sem nenhuma direção divina, porque queriam ter um título, não investigaram que tipo de seminário ou curso de teologia ia fazer, então se matricularam em um seminário onde professores, e até dizer catedráticos, são pessoas que não tiveram um encontro real com Cristo, apenas ensinam a Bíblia como uma profissão. Deram ouvidos ao que é chamado o criticismo, um autocriticismo, que foi uma teologia que permeou na Europa, principalmente na Alemanha, nas décadas de 30, 40 e assim por diante. Eles dizem que a Bíblia tem que ser interpretada, mas só que a interpretação que eles usam não é de acordo com o Espírito Santo, é com o intelecto do homem. Aí é uma miscelânea, uma salada de psicologia, de humanismo, sociologia.
E eles se fazem pessoas professoras e ensinadores da palavra, ao ponto de negarem a inspiração total do Espírito Santo e aceitar a Bíblia como a é, 100%. Dando essas novas interpretações, aqueles crentes que não são esclarecidos, talvez porque não leem a Bíblia, ou porque tiveram um alicerce fundamentado em ideias do homem, não sabem discernir. Então, isso requer que tenhamos a inspiração e a direção do Espírito Santo para que não caiamos no mesmo lodo, na lama dos falsos profetas, que hoje estão levando a muita gente à perdição e até mesmo à loucura espiritual. Não tem mais nenhum discernimento e ficam confusas essas pessoas. Procuram uma igreja ali, uma igreja acolá, um acredita nisso, não acredita naquilo. Aí a Bíblia diz assim que nos últimos dias, estamos vivendo já nos últimos dias, e os tempos seriam trabalhosos. Hoje, uma das coisas mais difíceis é encontrar uma igreja, não quero dizer uma igreja perfeita, mas encontrar uma igreja séria, onde Jesus é a suprema cabeça daquela igreja. Nós somos ensinados nas igrejas, principalmente nas igrejas pentecostais, para respeitarmos os líderes, que é bíblico, não tem dúvida. Mas muitos deles deram lavagem cerebral nos crentes. Você não pode tocar no ungido. Pegaram palavras-chave ou chavões da Bíblia e jogaram na cabeça dos fiéis ou dos crentes simples. Você não pode falar nada, não pode tocar no ungido de Deus. Mas isso tem como objetivo de controlar para que a pessoa fique calada. Eles podem fazer o que quiserem, e se você falar alguma coisa, você está tocando no ungido de Deus. Quando na realidade a palavra tocar não é no sentido de falar, mas tocar fisicamente. Mas nós somos ensinados. E muitas dessas pessoas já se apostataram da fé. Você percebe que umas décadas atrás, o que era a Assembleia de Deus? Era uma igreja absolutamente séria. Não estou dizendo que era uma igreja perfeita. Havia certas manifestações dos dons que não tinham base bíblica, eram mais baseadas na emoção. Eu não estou dizendo daquilo que é genuíno. A Bíblia, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a Bíblia, como é a palavra de Deus, ela não muda, mas nós mudamos. Aquilo que era certo antigamente, hoje é errado. Então, como é que você reconcilia? Você é um crente de 30, 40, 50 anos atrás era uma coisa e hoje o crente novo é outra, e vocês dois frequentam a mesma igreja? Como que é isso? Nós somos ensinados de uma forma, agora pensou que são duas Bíblias, mas é exatamente isso que eu quero falar. Muitos apostataram da fé, eles adquiriram conhecimento humano, eles usam técnicas de mercantilismo, de mercado, e jogam isso como uma bomba na cabeça do crente. Usam a chamada e falsa teologia da prosperidade como uma bênção, quando na realidade essa teologia não tem base bíblica nenhuma, porque o próprio Jesus disse que os pobres sempre estarão entre nós. Aí diz assim, muitos dão ouvidos a espíritos de demônios, pessoas que hoje usam hipnose, técnicas da psicologia humana, freudiana, rogeriana, autores, homens que nem criam em Deus, aplicaram certas teorias, como lidar com o comportamento humano, mas não tinham embasamento na palavra. Então, como é que você, que diz que é um crente, que diz que tem o Espírito Santo,
substitui o poder de Deus, a palavra de Deus, por conhecimentos humanos, e essa é uma das causas por que você está confuso. A palavra de Deus é simples, tão simples que uma criança de 3, 4 anos entende e é salva quando crê em Jesus. Mas a miscelânea, aquela salada que leva você ao vômito espiritual, foi imposta por esses homens que se afastaram de Deus. Trouxeram novas ideologias, inovações. Hoje existe essa confusão, como a própria ordenação de mulheres ao púlpito, chamando as mulheres de missionárias, que nunca serão para o campo. São títulos, a Bíblia não dá essas coisas, mas os homens mudaram. E tudo isso vem de uma fonte maligna, é uma falácia diabólica para confundir. Aí faz um mexido, usando textos da Bíblia, que nos últimos dias, esse que determina os dias, que agora é o tempo que, baseado em Atos, eles manuseiam ou manipulam a palavra de Deus. E hoje vê essas inovações, shows nos púlpitos, rapping, hip hop. Esses homens e mulheres saíram, ou aliás, talvez nunca nem tiveram nos caminhos do Senhor. Mas essas pessoas se encontram no meio do simples, aqueles irmãos simplórios que acreditam na palavra de Deus, que não vão atrás de erudição, não vão atrás de pessoas que têm o PhD. Ah, mas ele tem um PhD, ele é um teólogo. E daí? Muitos desses teólogos já caíram da graça, se tornaram tão orgulhosos que acham que sabem mais do que a palavra de Deus. Então a Bíblia aqui fala, eles deram doutrina de demônios. Outros usam técnicas do espiritismo. Essas pessoas que caem, dizendo que caem debaixo do poder do Espírito Santo, é o que eles falam, morto no espírito. Mas que espírito é esse? Não tem um acontecimento, um evento na Bíblia que Jesus andava curando e as pessoas andavam se estribuchando, passando por debaixo de bancos. Isso não. O Espírito Santo tem ordem, decência, equilibrado. Não é um espírito que está produzindo pessoas equilibradas mentalmente. É uma coisa séria. A Bíblia diz que nós estamos vivendo esses dias, essas doutrinas distorcidas. E pela hipocrisia, essas pessoas, porque amam mais mamon, o dinheiro, a posição, o nome. Tanto é que elas vivem brigando por cargos, posições, não pregam mais a verdade, e se pregam um evangelho que não é evangelho, água com açúcar, não querem mais ferir, porque não querem perder os membros. Meus prezados irmãos e irmãs simples, você que aceitou Jesus como Salvador, foi transformado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Alguns de vocês têm dons, mas dons genuínos, são usados dentro da palavra de Deus, dentro do esquema que a palavra, a ordem divina, oferece para nós. Amém. Mas eu me refiro àqueles que até pareciam ser sérios e no decorrer das décadas mudaram. Hoje são lutadores por campos, por posições. Essas pessoas perderam o caminho. Elas não amam o Senhor Jesus. É por isso que a Bíblia diz que nesses últimos dias
essas doutrinas de demônios, e é por isso que há muitos cultos e seitas. Diariamente a gente lidar com essas pessoas, e são pessoas que parecem sérias, elas dão até a vida pela seita, usam a mesma terminologia bíblica, muitas vezes até a palavra nascer de novo, dizem que são batizadas, mas quando você cava um pouquinho mais profundo, convive com elas um pouco e conversa mais a fundo, você vai perceber que existe o veneno da falsa doutrina. Um exemplo é, eu estava evangelizando, encontrei um grupo de jovens bem trajados. Se você olhar para essas pessoas, esses jovens, é uma seita coreana que está aqui na Europa e talvez pela América, que espalha uma doutrina venenosa. Eles pegam a Bíblia, abrem e usam argumentos manipuladores que contradizem a palavra de Deus. Diz que Jesus é o fundador da seita deles, é o Senhor Jesus. E esse fundador já morreu. Mas você conversa com eles, é uma mistura da verdade que eles tiram da Bíblia e a mentira que eles tiram das ideias do fundador. Mas é isso que acontece. As pessoas não encontraram, não se estabeleceram ainda na palavra de Deus, porque creem muito, dão tanto crédito aos líderes, que elas mesmas não examinam a palavra de Deus e não pedem discernimento ao Espírito Santo para discernirem quem que elas estão ouvindo. Essas pessoas muitas vezes têm um certo respeito porque são líderes. E voltando ao que eu disse no início, tem medo de falar, de confrontar, porque não pode tocar no ungido, que vai dar câncer, você vai morrer. Outra forma, outra marca do falso apóstolo, do falso pastor. A Bíblia não coloca líderes para nos manipular, mas sim para guiar, curar as feridas da ovelha. Portanto, irmãos, eu quero concluir com essa pequena mensagem, a demonstração, para você e eu estarmos precavidos para que não caiamos nas armadilhas de Satanás e depois ficarmos confusos no rol daqueles que usam a palavra de Deus para nos manipularem. Que Deus abençoe. Até a próxima vez. Tenha um bom domingo, uma boa semana. Descansem no Senhor, confie no Senhor e na simplicidade da sua palavra, porque o Senhor Jesus é humilde de coração. Muito obrigado. Até a próxima.